Boa tarde a todos. Agora nós teremos a segunda palestra do dia, que vai ser apresentada por Natália Brandão, que é discente daqui de Engenharia Civil, na graduação, e está no seu último período, né? Vai mostrar agora um trabalho que é sobre casos de atrasos que afetam as obras de construção, que é um tema muito relevante e que também vem sendo pesquisado aqui dentro do 10. Então, Natália, a palavra é sua, pode apresentar. Obrigada. Boa tarde, gente. Como a Alisson falou, a professora falou também, meu nome é Natália, eu estou aqui no último período do curso. E esse trabalho, ele já tem alguns anos que ele vem sendo desenvolvido, né? Um tema que a gente começou a trabalhar aqui, quando a gente começou a tratar com obras públicas, com a gestão de obras públicas, e aí a gente deu esse enfoque nas causas de atraso que afetam obras públicas, para que se pudesse abrir um campo para que essas causas pudessem ser mitigadas e melhorasse o desempenho dos projetos. E aí, agora isso foi uma iniciação científica, né? Um período que eu fui bolsista, desde a pandemia que a gente iniciou, e agora eu estou trabalhando nisso para publicar um artigo como meu TCC. E aqui tem como autoras eu, a professora, e Maria Conceição, que é Cessa, que foi a minha orientadora durante a IC e no TCC também. Para onde é que passa? Eu aponto para onde? Hã? Agora. Pronto, aqui é só a estrutura, basicamente, do artigo, basicamente, que é o que vai ser publicado. Como eu estava falando, a gente ainda não submeteu, vai ser submetido ainda até o fim da semana, que é o prazo, mas estamos em processo de revisões, então qualquer contribuição é válida, fiquem à vontade. Para iniciar, eu trouxe aqui uma imagem que representa um pouco do que a gente tem como desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade e esses 3 aspectos que ele traz: o social, o ambiental e o econômico. E o quanto isso é importante quando a gente trata, por exemplo, das necessidades da sociedade e também do desempenho econômico de um país. Mas para tudo, quando a gente fala nesses aspectos, para que o desempenho nesses 3 pilares sejam alcançados, é preciso que a gente tenha uma preocupação, uma atenção que vem sendo cada vez mais necessária, por exemplo, com o nosso ambiente, com as cidades, com toda a infraestrutura básica que é necessária para os desenvolvimentos, como aborda, por exemplo, o nosso ODS 9, de acordo com a Agenda 2030, que trata de inovação, indústria, inovação e infraestrutura. Então, ele foca um pouco na importância do desenvolvimento das indústrias, da aplicação de inovação e também da gestão da infraestrutura e da importância da infraestrutura básica para que se alcancem esses objetivos. E quando a gente entra nesse tema de infraestrutura, recai bastante na questão dos investimentos públicos para o desenvolvimento dos ambientes, das cidades, etc. E esses investimentos são bastante importantes, entretanto, são eles, né, que dão todo o arcabouço para a gente desenvolver. Entretanto, muitas vezes o atraso e a redução nesses investimentos vem fazendo com que o desempenho econômico e social dos países tenha uma certa dificuldade em ser satisfatório. E uma das justificativas para essa redução nos investimentos, a gente pode tratar como sendo pelos atrasos e paralisações que são comuns nas obras que a gente tem hoje, principalmente quando a gente trata de obras públicas. Como a gente sabe, as obras elas estão sujeitas a uma série de fatores inerentes assim, à indústria da construção. Alguns autores dizem que muitos deles são inevitáveis, mas muitos deles são, sim, evitáveis e são decorrentes de causas que poderiam ser tratadas, que poderiam ser mitigadas com algumas estratégias, se houvesse um estudo mais aprofundado delas. E aqui eu trouxe um exemplo dos principais fatores quando a gente trata do desempenho do projeto, do desempenho de um projeto em geral, que é o que a gente chama da tripla restrição da gestão de projetos, que ele traz que a qualidade, basicamente,
está envolvida com... A gente precisa sempre se atentar ao cumprimento do escopo, dos custos que são orçados e do tempo que é previsto para a execução desde o princípio de uma obra. Então, de uma obra, na verdade, de um projeto em geral, envolvendo todas as suas etapas. Entretanto, isso aqui apesar de estar restrito, hoje em dia a gente sabe que existem inúmeros outros fatores com os estudos que afetam o projeto, mas isso pode ser, de certa forma, esses são os principais fatores que impactam no desempenho de um projeto e que podem ser bem sumarizados dessa forma. E tratando-se do tempo, que é o que a gente vai abordar, que são as causas de atraso, a gente tem principalmente, por exemplo, que cumprir o tempo de conclusão é um objetivo raramente alcançado no ramo da construção, como eu disse, e alguns autores já se proporam a fazer vários estudos em diversos países que demonstram esses atrasos, demonstram o que seriam esses atrasos e quais as causas, mas ainda existem algumas lacunas para a gente definir essas questões prioritárias para a mitigação desses fatores. Então, aqui eu trouxe uma definição de um autor que trata que atrasos na construção podem ser definidos como fazer algo acontecer mais tarde do que o esperado, ou planejado, ou não agir em tempo hábil. E, considerando todas essas situações, a gente teve o objetivo de identificar as principais causas de atrasos de projetos de construção que são citadas na literatura, por meio de uma revisão sistemática da literatura, para examinar a recorrência dessas causas e, dessa forma, definir essas questões prioritárias para que outros estudos possam fornecer estratégias para serem utilizadas para caracterizar mais esse problema e também para trazer medidas mitigadoras para ele. A metodologia foi realizada por uma revisão sistemática da literatura, que eu vou destrinchar um pouquinho mais a seguir como foi o passo a passo que a gente seguiu, as etapas, a coleta e a organização dos dados, a validação e análise estatística para elaborar o ranking das principais causas de atraso de projetos de construção e uma análise mais crítica dessas causas que foram obtidas por meio da elaboração desse ranking. Na etapa inicial, para a revisão sistemática da literatura, a gente realizou inicialmente tem a etapa de planejamento, em que é desenvolvido todo um protocolo de pesquisa, em que a partir daí a gente consegue delinear quais os caminhos até a finalização da pesquisa para realizar ele. Então, nesse protocolo são definidas as limitações da pesquisa, os critérios de exclusão e exclusão dos artigos que são selecionados, o período que será adotado, as bases de dados de buscadores, os strings de busca e também todos os dados que nós precisamos extrair para aí sim a gente fazer as análises seguintes. E tudo isso é registrado em um protocolo. Não sei se todo mundo já fez revisão sistemática, mas a revisão sistemática é justamente uma estratégia, né, uma técnica utilizada para fazer pesquisas de modo mais estruturados e que garantam cada vez mais confiabilidade para que a gente consiga abranger o maior número de estudos possíveis, o maior número que a literatura consegue, o maior número que a gente consiga buscar sem estar, querendo ou não, sem passar por nenhum tipo de viés. Então, é a forma de a gente garantir isso. Após a revisão sistemática da literatura, foi feita a coleta e a organização dos dados, então, todos os estudos foram selecionados, foi utilizada uma ferramenta, que foi o REIAM, para a seleção dos estudos, que permite a participação de várias pessoas, e então todos os autores, todos os pesquisadores conseguiam ter acesso e fazer essa seleção. Foi feita a seleção e a aplicação, a partir da aplicação dos critérios de seleção. E a partir dos estudos que foram selecionados, é feita a extração dos dados que foram definidos previamente no protocolo de pesquisa. Então, os dados foram as causas de atraso, o ano e o país de publicação e o país do estudo também, que é importante para fazer as análises, o autor, a base de dados e outras informações que a gente julgou nessa. Por fim, a análise e a validação estatística, a partir da obtenção dessas causas que a gente extraiu,
eu fazer uma uniformização de todas elas. Então, elas foram agrupadas em causas gerais e, após isso, foi aplicado o índice de classificação geral, que é justamente o índice calculado para a gente elaborar esse ranking das principais, das causas gerais de atrasos, que eu vou mostrar mais à frente como é calculado. Pronto. Dos resultados, a gente basicamente dividiu os resultados em duas etapas. Do mapeamento da revisão sistemática da literatura. Então, tem toda a questão dos estudos que foram selecionados. Aqui nessa imagem tem o fluxograma da seleção dos estudos, conforme a recomendação. Então, ele elenca os estudos selecionados, os quantitativos, a partir por meio das etapas já que foram definidas da revisão sistemática. Então, primeiro a gente fez o resgate de estudos nas bases de dados. Os estudos duplicados foram excluídos, após isso foi feita a seleção por título, resumo e, por fim, foi feita a seleção após leitura do texto completo. Da busca das bases de dados, a gente obteve um total de 1.574 estudos que foram selecionados. Desses estudos, 494 já foram removidos por serem duplicados. Após análise do título, palavra-chave e resumo, foram selecionados apenas 206, e nessa seleção inicial são aplicados os critérios de inclusão e exclusão que foram definidos no protocolo, e desses artigos selecionados foram feitas a leitura do texto deles, verificando quais se aplicavam para o estudo, quais atendiam aos critérios que foram definidos. Dentre esses critérios que eu estou comentando, por exemplo, a gente tem serem artigos primários, não serem artigos de revisão sistemática, por exemplo, tratarem do tema de causas de atraso de obras, alguns outros que tinha, tentando lembrar os critérios, mas está tudo no protocolo, tabelinha, eu acabei não colocando aqui, mas era que não tratavam, por exemplo, que não tinham as palavras-chave no título, nem no resumo, nem nas próprias palavras-chave. Enfim, são alguns dos critérios que a gente utiliza. E, por fim, após toda essa análise e a leitura dos artigos, a gente incluiu na revisão um total de 68 estudos, dos quais desses a gente pôde extrair os dados necessários para a elaboração do ranking das causas de atraso em projetos. Daqui a gente observa que as bases de dados que nos retornaram mais estudos foram a CS Direct e Scopus. Todas elas foram definidas também previamente, quais seriam, considerando o tema, a área delas, e também escolhemos algumas bases multidisciplinares, considerando a temática que a gente tinha. E das análises também desses estudos, a gente conseguiu obter estudos de 36 países diferentes. Então, como vocês podem ver aí, foram estudos distribuídos em todo o mapa. E deles, o que obteve o maior número de estudos foi o país que teve mais estudos selecionados, foi a Índia. E, assim, os outros dois seguintes foram a Arábia Saudita e o Paquistão, mas já eram ambos com 4 estudos. Então, tem uma diferença bem grande aí, uma lacuna de estudos. A Índia se destacou bastante. E, no Brasil, eu destaquei aqui, a gente obteve apenas 2 estudos que tratavam desse tema e que foram selecionados nessa revisão sistemática, o que, de certo modo, é um pouco preocupante, demonstra uma certa lacuna no país em relação a esses estudos, e é um problema recorrente aqui, de acordo com os dados que a gente tem do TCU, do Atricom, a gente consegue ver que existe uma quantidade absurda de investimento parada, basicamente, em obras e projetos que não vão para frente e não trazem os benefícios para quem espera recebê-los, né, as entregas para a sociedade. Mas agora nós já estamos com vários estudos aí que a gente, por exemplo, já vem se dedicando a gente aqui, o grupo de pesquisa, já tivemos algumas dissertações que vem trabalhando para entender um pouco essas causas.
E aqui tem um gráfico da quantidade de estudos por ano, que a gente limitou o período de 2017 a 2022, e aí está o asterisco para justamente justificar a limitação do período que foi adotado, considerando o início da pandemia do Covid. Então, a gente entende que a pandemia teve um impacto significativo nos projetos, nas obras em geral, e isso poderia ser um viés na nossa identificação de causas gerais. Então, muitas causas que ocorreram, que levaram a paralisações de obras, estavam depois desse período, puderam estar associadas provavelmente a questões que estavam envolvidas com a pandemia. E o segundo tópico dos resultados é abordando realmente das causas universais de atraso. Então, da literatura, dos 60 estudos que foram elegidos, a gente obteve 1.678 causas de atraso da literatura, mas o que a gente percebeu são que muitas dessas causas são semelhantes. Existe uma certa similaridade na descrição, às vezes apenas a grafia é diferente. Então, essas causas foram agrupadas, foi feita uma análise minuciosa de cada uma delas para fazer um reagrupamento. E aí todas elas foram primeiro traduzidas e após isso agrupadas e uniformizadas, obtendo um total de 321 causas de atraso. E essas 321 causas passaram pelo processo de análise e validação, que foi justamente por aquele índice que eu tinha comentado, o índice de classificação geral, ou é um índice adaptado do que a gente chama do índice de importância relativo, que é feito em muitos estudos. Então, aqui a gente considera não apenas, a análise das causas não é feita apenas pela frequência das causas, a quantidade de causas que foi obtida, mas considerando também a quantidade de estudos obtidas, que é esse F, e também a posição dessa causa nos estudos de origem. Então, muitas vezes, alguma causa pode estar em 10ª colocação em um estudo, mas a mesma causa pode estar em 1ª colocação em outro estudo. Então, tudo isso tem que ser ponderado porque tem um impacto, representa de alguma forma a importância daquela causa naquele país de estudo. E aqui são trouxe as 20 principais causas de atraso. Assim, ficou meio ruim, porque estava com a animaçãozinha, mas eu precisei gerar um PDF, aí não vai dar para ver as 20. Mas aqui tem a classificação e o índice de classificação geral de cada uma delas. As 5 principais causas, como vocês podem ver, foram atrasos nos pagamentos ao empreiteiro pelo proprietário, solicitações frequentes de mudanças e alterações no projeto, tomada de decisão inadequada, lenta ou tardia, e em 4º e 5º lugar, dificuldades financeiras do empreiteiro e o planejamento e programação, o agendamento deficientes ou ineficientes. E aí tem todas as outras causas, eu não vou entrar no detalhe de cada uma delas, porque não dá para ler, mas o que a gente percebe é que, pelo índice, como eu comentei, não é pela frequência. Então, as 2 primeiras causas, a primeira e a segunda, atraso de pagamento e solicitações frequentes de mudança, além de serem as causas com maior índice de classificação geral, são também as 2 causas mais citadas na literatura. Ambas foram citadas 41 vezes. Mas já, por exemplo, a tomada de decisão não foi, se eu não me engano, a 4ª causa foi mais citada do que a 3ª. Porém, a relevância dela, que foi obtida nos outros estudos, acabou levando a essa ponderação. E aqui eu entrei no método de trazer um detalhezinho só em relação às 3 primeiras, porque não dá para a gente discutir todas elas, mas em relação à a causa principal, né? A gente tem os atrasos no pagamento ao empreiteiro pelo proprietário, que foi a causa com maior índice de classificação geral e a causa mais citada na literatura. Dentre os estudos selecionados, ela foi considerada a principal causa, estava no ranking 1, da causa de 10 estudos que foram selecionados, e todos eles eram de países diferentes. Aqui eu trouxe de um estudo que foi feito em Bangladesh, que ele fez uma análise da percepção dos principais stakeholders envolvidos no país, e uma das justificativas que ele dá é que
o atraso no pagamento ao empreiteiro afeta a capacidade do empreiteiro de suporte ao trabalho, principalmente quando a gente tem, por exemplo, muitas vezes acontece, da capacidade da empreiteira, da dimensão da empreiteira não ser tão grande em termos econômicos, por exemplo, ela não tem para suportar alguns tipos de atraso de pagamento e etc. De um estudo que foi selecionado do Brasil, em que essa causa foi citada, ela ocupou a 4ª posição. E aqui é só uma análise em relação a como isso impacta. Por exemplo, o pagamento em tempo hábil ao empreiteiro está diretamente relacionado ao fornecimento de mão de obra, material e progresso da construção no local. Então, isso acaba impactando, a depender, como eu disse, por exemplo, da capacidade do empreiteiro, isso acaba impactando bastante. Se ele não tiver condições de lidar com esses atrasos, isso acaba impactando bastante no desenvolvimento do serviço. A segunda foram as solicitações frequentes de mudanças e alterações dos projetos. Aqui, analisando, a gente percebe que muitas dessas causas, daquelas 20 que foram selecionadas, elas estavam relacionadas à fase de design ou de projetos, mas essas causas, elas, por exemplo, a segunda, solicitações frequentes de mudanças, erros e discrepâncias nos projetos e atraso na revisão e aprovação dos projetos, elas foram citadas juntas 93 vezes na literatura, apesar das outras estarem em outras colocações. E aqui, para a gente discutir um pouco, eu trouxe essa referência de um autor aqui do ano passado, em que uma obra de construção civil, todas as fases são definidas conforme o desenvolvimento dos projetos executivos e das diversas disciplinas envolvidas e necessárias. Então, cada vez que a gente tem algum problema em uma obra, por estar associado a alguma necessidade de mudança, alguma necessidade de alteração, então isso acaba impactando seriamente. E de acordo com o guia PMBOK, saiu com um pé a mais ali, e de alguns estudos também, isso indicam a importância da gente colocar mais esforços nas etapas iniciais, de iniciação de um projeto, para evitar que problemas sejam necessários de serem corrigidos mais à frente. Então, quanto mais a gente coloca esforço nas etapas de design, nas etapas de concepção, de um projeto básico, ou mesmo quando a gente trata só de obra, de um planejamento de obra, de um cronograma prévio, a gente tem uma maior segurança, querendo ou não, para evitar que ocorram mudanças desse tipo. Inclusive, essas solicitações frequentes de mudança não afetam apenas o cronograma, afetam também o custo de um projeto, como, por exemplo, tem o guia PMBOK, que eu acabei não colocando na imagem, mas tem um gráficozinho bem conhecido do custo de projetos, do custo da mudança, né, ao longo do ciclo de vida de um projeto. E aqui, como tópico, também aqui demonstra um pouco, alguns estudos demonstraram bastante a importância da proatividade na definição do escopo, na qualidade da execução dos projetos e no planejamento das etapas, para evitar que sejam necessárias assim, quaisquer mudanças, alterações e etc. E, por fim, o último, a gente teve a tomada de decisão inadequada, lenta ou tardia, foi citada 48 vezes na literatura e foi tomada, na maioria das vezes, como uma justificativa da deficiência na comunicação e na coordenação com os stakeholders. Geralmente, muito essa tomada de decisão com o cliente, mas, na verdade, todas as partes podem estar envolvidas e terem uma certa culpa nessa tomada de decisão lenta, inadequada ou tardia. E esse processo decisório, em qualquer projeto, é indispensável para o avanço de um projeto e, por isso, a gente precisa que todas as partes estejam alinhadas E aqui, como conclusão, a gente consegue observar que a revisão sistemática da literatura viabilizou a identificação das causas de atraso, como foi proposto no objetivo da pesquisa. Foram obtidas 1.676 causas nos 68 estudos, e delas a gente pôde inferir o ranking das 20 causas gerais de atraso em projetos de construção.
Essas 3 causas que a gente debateu, que são os atrasos nos pagamentos ao empreiteiro, as solicitações frequentes de mudanças e a tomada de decisão inadequada, lenta ou tardia, foram as principais causas e também foram as mais citadas na literatura. E como a gente também pode perceber, pelos estudos, o estudo nos cronogramas está associado a todas as etapas de um projeto, desde a fase de iniciação, envolvendo o design, a concepção, até a execução dela em si, envolvendo questões de qualidade. Tudo isso pode impactar no cronograma. Além disso, como foi visto, a gente obteve estudos de 36 países e observa-se que, apesar das muitas causas serem universais, como a gente percebeu, tem uma frequência bem considerável e uma relevância também muito significativa pelo índice de classificação geral, existem também causas de atraso que são muito particulares ao país e ao período. Então, a realidade social, a realidade econômica e também ao período de guerra, por exemplo, se a gente for tratar como a gente limitou esse estudo ao período da pandemia, como existem já estudos em 2023, publicados já em 2023, que tratam dessas causas de atraso em projetos durante esse período. Então, recomenda-se que pesquisas futuras tratem das estratégias de mitigação dos atrasos em obras, com foco, por exemplo, em boas práticas de gerenciamento de projetos e nas técnicas e ferramentas de gestão do conhecimento para aplicação de lições aprendidas de projetos anteriores. Como a gente percebe, essas causas são recorrentes e podem ser mitigadas. Os atrasos só para fechar, os atrasos de projetos de construção impactam também os custos, a qualidade dos empreendimentos, a administração pública, a sociedade, o meio ambiente e a economia dos países. Então, as referências, e é isso.